Bom, estamos aqui nesse projeto que deu origem a partir do chamamento público 01/2024 do CREA-MG, que resultou no termo de contrato 57/2024, onde a gente está buscando a valorização profissional e está fazendo uma série de podcasts com as várias áreas da engenharia, né, com as várias atividades, com o pessoal da agronomia, das geociências e do design. E hoje vai ser muito especial esse programa para nós. Vocês podem perceber, esse programa é gravado, esse podcast é gravado, então nem falei bom dia, boa tarde, boa noite, mas nós estamos gravando de tarde, mas quem nos assistir vai ter a chance, né, quem estiver nos vendo e ouvindo, vai poder ver de manhã, de tarde, de noite, e além da gravação, depois serão separados em pílulas nas partes mais importantes. E por que é importante este? Porque esse a gente vai tratar especificamente do CREA-MG. Né? Nós estamos aqui nesse podcast com um dos inspetores aqui de Uberaba, o Wellington, que já está na inspetoria há 6 anos, e que a inspetoria vem passando por transformações assim como o CREA, e o Cláudio Antônio, atualmente presidente do Instituto de Engenharia do Triângulo Mineiro, mas que foi inspetor-chefe do CREA aqui por muito tempo. E, recentemente, né, nós tivemos aqui o 24º Loft 9 ETM, e por designação da presidência do CREA, o Wellington que representou. Então, nós estamos falando com as pessoas que, na base, isso que é importante, estão aqui, e, portanto, a inspetoria de Uberaba atende Uberaba e região, Conquista, Sacramento, Conceição das Alagoas, Delta, Veríssimo, ainda mais, Nova Ponte, né, Conquista e por aí vai. Eles vão estar falando disso. Então, a importância é que, com certeza, algumas coisas serão aclaradas e a gente espera que, ao final desse podcast, quem nos assistiu o tempo inteiro vai entender que o CREA hoje não é só cobrar anuidade e não é só multar. E vocês vão ver que essas coisas estão muito fora. Então, a gente gostaria que, ao final desse programa, ficasse muito claro para todos que não é só isso, é muito mais do que isso, e nós vamos ter a oportunidade de falar aqui. Mas, inicialmente, eu gostaria que o Wellington e o Cláudio se apresentassem, por favor. Bom, Karim, já que não tem nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, né? Sou Cláudio Antônio, hoje estou como presidente aqui do IATM, Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro. Fui por 6 anos o inspetor, até há tempos atrás se chamava de inspetor-chefe, hoje já caiu essa configuração, né? A inspetoria era formada por 3 inspetores, inspetor-chefe, administrativo e financeiro, mas hoje é só... Os 3 têm o mesmo poder praticamente, nessa projeção nova aí do CREA. E falar que eu era um crítico do CREA, acho que todo mundo no início, principalmente quando forma, né, carinho? A gente critica, a gente acha que o CREA é só multa, que é só a fábrica de multa, e quando eu entrei o objetivo era esse, já que eu estou criticando, eu vou entrar lá dentro para mudar. E quando eu entrei eu vi que não era tanta coisa assim, o que tinha em si é o que era falado, mas o que existia era bem diferente, né? Então, hoje, minha visão de CREA é um pouco diferente do que desenharam para mim, do que falaram. Infelizmente, essa máscara, esse mito de que o CREA só está aqui só para multar, é uma inverdade, só que, infelizmente, está enraizado. A gente tirar eu acho que já amenizamos bastante. Se a gente for olhar aí, hoje, o profissional já não vê o CREA com esse olhar tão crítico assim, mas ainda tem muita barreira para ser quebrada, né? E uma das funções nossa lá, eu hoje como presidente aqui, mas atuando também no CREA, participando direto lá da administração do Márcio Gervásio, e o Hélito como inspetor hoje, eu acho que a nossa função aqui, na nossa inspetoria, né, que compõe essas 9 cidades que você falou, é quebrar essa barreira. Esse é o primeiro passo. Sua formação engenharia Sou engenheiro eletricista, desculpa. E aí? Tudo bom, Carinho? Tudo bom, Cláudio? Meu nome é Wellington Ferreira, de Moraes. Sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho e estou na inspetoria há 6 anos. Estou remanescente junto com o Cláudio. E com essa nova mudança do CREA, o CREA, estive lá agora, é mudar, é trazer o profissional para dentro do CREA. Aqueles que estão longe do conselho, voltar e ver que o CREA está para defender os engenheiros, os agrônomos e o pessoal das geociências. Então, estamos aí para mudar 2025, ser um novo caminho para o CREA, para o Conselho.
Wellington, acho que das coisas mais importantes, porque nós entramos na transformação do CREA, né? Poderíamos dizer que nós vivemos o CREA hoje, quando nós entramos, nós vivemos um CREA totalmente do que os antecessores nossos viveram. Então, era um CREA onde mais centrado ali, não tinha as decisões, era mais centrado. Hoje é um CREA pulverizado, né? Então, acho que a gestão que teve anterior do Lúcio, que era o projeto dele de interiorizar o CREA, isso foi importantíssimo. Hoje todo mundo tem acesso ao CREA facilmente, né? As portas são abertas, não tem essa questão de diferenciação, não só ser o amigo do rei que tem acesso, não. Hoje todo mundo, qualquer profissional que chegar no CREA hoje, ele sobe os andares todos do CREA, tem acesso livre lá para saber o que é. E o interior teve voz, né? Acho que essa parte mais importante, a gente ficou muito perdido, a gente ficou aqui abandonado, né? Vamos dizer, dependia de 2, 3 pessoas, hoje não. A gente tem voz, a gente resolve muita coisa. E uma coisa importantíssima que a gente tinha, né, que o inspetor era figurativo. Hoje não, ele tem poder. Ele é que representa uma coisa que o Lúcio manifestava sempre, né? Aqui em Uberaba, quem que é o representante do CREA é o inspetor. Então é o inspetor que fala pelo CREA, o inspetor que tem a voz, então a gente tem que ter ouvido. E a gente está participando de tudo, a gente abriu as portas em vários espaços aí dos órgãos públicos, né, para a gente estar participando. E isso que a gente não pode deixar morrer. Acho que isso é um passo enorme que a gente aqui, como inspetoria, né, estamos 400 quilômetros distantes da sede, mas assim, estamos ligados remotamente, quase que online, né? Eu que estou tendo a felicidade de estar aqui fazendo essa modelação, contratado pelo Instituto de Engenharia, eu vejo que vocês falaram, mas eu sou engenheiro também, tenho mais de 40 anos de formado, acho que tem mais tempo de casa, e eu peguei algumas gestões, eu peguei o CREA, quando eu recém-formado, totalmente na capital, totalmente. O interior era, acho que nem estatístico, nem número. Depois a gente percebeu alguns, né? Estou lembrando aqui do Dumont, e outros que tentaram interiorizar. Acho que nós vencemos etapas políticas, porque teve um momento na história que os conselhos, assim como os sindicatos, se vincularam muito. Eu acho que isso é outra grande conquista. Mas vendo vocês falarem, a gente percebe que há uma mudança de chave, né? Com o presidente Lúcio Borges e a sequência com o presidente Marcos Gervásio, né? Porque tanto pela facilidade como pela presença mesmo, não só a inspetoria está ligada lá, o sistema, a forma hoje, né, está tudo interligado, que facilita, mas vamos dizer de participação mesmo. O presidente Cláudio tomou posse a 1º de março e nós já tivemos a visita do presidente do CREA por 3 vezes em Uberaba, uma delas inclusive trazendo os conselheiros aqui. Então o acesso, se a gente fizer a conta que são 9 meses de mandato, a cada 3 meses o presidente esteve aqui pessoalmente. Nós estivemos com ele na inspetoria. Então eu acho que vocês estão refletindo e falando de coisas que qualquer profissional que chegar no CREA hoje, que chegar na inspetoria, que chegar no Instituto de Engenharia, que tem uma parceria, né? O CREA faz muito projeto com as entidades que estão na ponta, e o Instituto é uma delas, o profissional vai sentir essa mudança. E eu queria já partir para um outro ponto. Se fala nisso, né? O CREA foi fundado, né? Tem 90 anos, está aqui comigo, material de 90 anos. O CREA de 1934, o CONFEA, o sistema de 33, inclusive, descobrimos por um livro escrito aqui em Uberaba, fragmentos da engenharia daqui, que o primeiro presidente do CONFEA era de Uberaba, mas a gente percebe que, criado para defender a sociedade, o CREA entendeu que a melhor forma de defender a sociedade é melhorando, qualificando, valorizando seus profissionais. Portanto, se alguém acha que o CREA está contra o profissional, eu acho que ele, na realidade, está a favor. Vocês concordam com essa premissa nossa, com essa fala? Sim, Carim, totalmente. Aí é o que eu te diria, né, que corrobora com o que eu falei inicialmente. Eu tinha toda essa birra com o CREA, e depois que eu entrei lá dentro, que eu passei para a parte interna do CREA, que eu vi que o que a gente tinha não era realmente o que se apresentava aqui para nós. O CREA, sim, a função dele é proteger a sociedade de leigos, né? Daquelas pessoas que não têm a capacitação nem habilitação para estar exercendo a função. Só que, ao mesmo tempo, para que não aconteça isso, ele tem que ajudar na profissão dos engenheiros. Então, hoje a ajuda, os recursos que o CREA aplica
na profissionalização é muito grande. Então a gente vê aí chamamentos em todas as entidades, a gente vê cursos no CREA, palestras diariamente, a gente está vendo palestras da sede do CREA, a gente está vendo palestras online. Então acho que isso aí saiu, né, daquela coisa do o CREA é só sociedade, essas coisas, não. O profissional também está sendo valorizado, né? Hoje ele tem esse lado também, eu vejo muita credencial para falar, porque eu vivo isso aqui, vivi isso lá, vejo isso hoje. Nós aqui da instituição tem essa participação forte do CREA aqui, então eu sei o quanto que o CREA está preocupado em fomentar o profissionalismo, sim. E aí? O que eu tive lá em Belo Horizonte agora, nessa reunião da plenária lá, que o investimento para o profissional vai só aumentar. Capacitação dos profissionais, cursos, palestras. E quando a gente fala da inspetoria de Uberaba, do IATM, as portas abrem lá dentro. Você chega lá, o pessoal fala, você é de Uberaba, aí você muda. Então o Uberaba ele vai conseguir muito recurso para chamamento, para voltar para os nossos profissionais de Uberaba, todas as áreas que é importante, né? O Marquinhos falou uma coisa muito importante. Às vezes o conselho, ele voltou muito, ele deixou alguns profissionais de lado e só valorizou a engenharia civil. Ele falou assim, quer resgatar isso dentro do CREA o ano que vem, 2025. Ele quer que todas as profissões sejam igual ao civil, tenham o mesmo privilégio, tenham acesso a investimento, a profissionalismo e chegar dentro do CREA, né? Que se a gente pegar os últimos presidentes, é tudo engenheiro civil. Ele quer que isso mude lá dentro. Eu acho que isso fica muito claro. A gente até já fez esse estudo aqui em Uberaba. Eu participei desse conclave. Quando a gente mapeia quase 5 mil, me corrija se estou errado, mas a última vez que eu vi um dado aqui é quase 5 mil engenheiros nas 9 cidades, 4.200 em Uberaba e o restante da região. E você vê os prefeitos, quando você fala em Campo Florido, que eles têm 40, 50 profissionais de engenharia, lá falam, não tem. E eles são engenheiros agrônomos, o que ainda tem gente que acha que o agrônomo não tem essa... Mas é fácil, eu acho que o próprio Marcos Gervásio, o Marquinho, né, porque para nós é Marquinho, para todo mundo é Marquinho, ele mesmo deu essa explicação, porque no passado, quem começou o Brasil, quem começou a exercer engenharia no Brasil, foram os militares, que faziam portos, faziam ferrovias, estradas, fortes. E aí começaram a abrir as escolas de engenharia. Aí quem não era militar era civil. Então ficou civil, eu mesmo. Hoje são 480 denominações diferentes de engenharia. E é justo. Engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro ambiental, engenheiro de alimentos, engenheiro de produção. Químico. Em que pese, outro dia a gente fez um desse programa aqui, e os engenheiros químicos, que podem inclusive optar por outro conselho, falaram que eles são os arquitetos que já fizeram parte do sistema e saíram da indústria. Então, ainda bem que os arquitetos estão ouvindo, porque fala engenheiro de produção, é o arquiteto, engenheiro químico, é o arquiteto da indústria, mas assim, eu vejo com bons olhos, né? Porque, assim, aqui, ó, nesse momento, os nossos dois representantes são engenheiros eletricistas, portanto, está mais claro na prática, né? Não é vontade de fazer, já está se fazendo. Isso é muito bom. Inclusive, há uma proposta, né, presidente, de trazer a Sociedade Mineira de Engenharia Agrônoma para cá, né? Isso. Então, até para a gente acrescentar, né, aqui, se a gente for ver, a nossa diretoria, nós tivemos essa preocupação. Porque, poxa, a gente sabe que a classe dos engenheiros civis são maiores, mas, por na nossa diretoria, tentamos colocar um civil, mecânico, eletricista, né, só não temos o agrônomo nela ainda, mas o design, né, que faz parte do CREA hoje também. Então, acho que essa mistura aí é que é importante, né? Acho que a oportunidade tem para todos, mas a gente tem que estar ali dando uma pincelada, uma cutucada, falar, ó, gente, vem cá, o design, vem cá, agrônomo, vem cá, engenheiro químico, vem cá, o eletricista, o mecânico, né? Porque senão fica só reclamando, é só o civil que está aí, não é. Acho que tem dia que nós precisamos da gente pegar reunião aqui, tá bem misturado, né? É uma minoria. Sou engenheiro civil e nas últimas reuniões aqui me sinto minoria. Então, o que acontece? O que é bom, hein, presidente? Que é bom. Isso é o que eu sempre almejava, assim, de ter essa heterogeneidade. E agora, você tocou no assunto, né, que é uma deficiência que a gente tem aqui no Instituto. Né, na nossa inspetoria, quando eu falo Instituto, a gente fala inspetoria que está concomitante aí, que é da engenharia agrônoma, né? Então, nós temos aqui os agrônomos, poucos, na área aqui. Associado, nós temos, salvo engano, 2 ou 3 aqui.
É um número pouco, a gente pesquisou. Numa base de Tinha 800, né? uma base grande. E tinha aqui, foi criada a uma certa época uma associação que já foi finalizada. Então a gente está trabalhando com esse pessoal para trazer eles para aqui dentro, né? Um dos trabalhos que a gente está em negociação já um pouco adiantada, né? Só está organizando lá por questões internas deles, que é a Associação SMEA, né? Associação Mineira de Engenharia Agrônoma, que é para eles estarem aqui. Por quê? Nós estamos falando de uma instituição maior, né? Ela é nacional e tem o braço dela em Minas Gerais, para estar junto com o Instituto, fomentando os engenheiros agrônomos. Então, eu acho que isso é importantíssimo, já que nós temos essa deficiência, né? Porque a gente vai aqui na cidade que a gente visitou, lá igual a gente gosta de citar muito, né, Carinho, que foi Campo Florido, que tem 44 engenheiros, mas na cidade tem menos de 10. Então, esses outros 30 tá no agronegócio. A reação do prefeito foi até melhor, mas só tem 3 a prefeitura, ou tá o restante? Não, o restante tá... Então, quer dizer, você pega os outros que estão ali na cidade construindo, o resto está no agronegócio. Mas cadê eles aqui na associação? Tá, então, essa é a nossa grande preocupação, a preocupação que o CREA tem também, de estar fomentando isso desde lá na universidade, né? Então, o aluno das engenharias, saber que na hora que formou, ele tem que estar aqui dentro, vir para o CREA, vir para a associação, que isso faz parte da vida dele, não é só apenas ter o título, se ele não tiver o registro, se ele não estiver participando, fazendo esse network, participando das associações, para ele vai acaba ficando ultrapassado. Então, o Instituto tem essa preocupação e o CREA também. Não, é isso mesmo. Eu queria que vocês comentassem, teve esse evento aqui, eu assim, hoje a gente já tem muito tempo de formado, mas quando a gente é recém-formado, quando a gente sai da escola, quando a gente muda da condição de estudante para profissional, não é que a vida muda tudo, mas muda, né? O porrezinho de uma peça de estudante não é o mesmo de um profissional. O nível de pergunta, né? O estudante ele pode perguntar tudo de qualquer jeito, um profissional. E teve um evento aqui do CREA esse ano, que é cuidando do recém-formado, e o recém-formado não só quem acabou de sair da escola, entendendo esse momento que nós estamos passando e levando o recém-formado até 5 anos de formado. Como esse programa se dá? Como é que vocês veem esse programa? É uma iniciativa, porque o CREA também vai na instituição de ensino, de ensino superior, né? O Instituto, orientado pelo CREA já por vocação, conversa com as 5 escolas de engenharia que nós temos aqui, escolas que formam profissionais do nosso segmento. Mas as escolas de engenharia não, que elas são múltiplas, né? Então, e já tem o programa do CREA Júnior. Mas antes da gente falar do CREA Júnior, né, eu queria que vocês detalhassem para quem está nos vendo e ouvindo esse programa tão importante, Trilhas Trilhando o Horizonte. Trilhas do Horizonte. Trilhas do Horizonte para o recém-formado. Fala, Hélio. Eu formei tem 30 anos, né? Quando eu formei, eu desconhecia o que era o sistema. Eu formei em 95, vou para 30 anos de formação em engenharia elétrica, e a gente se sentia um pouco afastado. E hoje a gente vê que tem os representantes das instituições de ensino e os professores do curso superior, infelizmente, eles não fazem parte do nosso sistema. Eles têm uma prerrogativa por lei que eles não precisam de fazer o recolhimento da anuidade. Então, por isso, às vezes, o estudante sai da graduação sem conhecer o sistema, sem saber o que é CREA, o que é CONF, o que é mútua. E eles ficam, às vezes, um pouco perdidos. Agora, do Lúcio para cá, está tendo um trabalho muito intenso nas universidades. O Instituto faz palestras, tem reuniões aqui, convida. Mas antes não tinha isso. Isso é muito importante, trazer os jovens para conhecer o sistema. Você só vai poder opinar se você conhecer. Eu não posso opinar se eu não conhecer. Não tem como mudar a cultura, né, o pensamento sem... Tem que quebrar Esse paradigma. O Trilhas do Horizonte ele tem palestras, o próprio presidente esteve pessoalmente. No caso de Beraba, até onde a gente sabe foi em todos. Eu acho que são informações muito interessantes, é isso? Só corrigindo aqui, o programa chama Trilhando os Novos Horizontes. Trilhando os Novos Horizontes. A gente abreviou aqui. Mas o objetivo é esse, é pegar esse profissional, esse estudante, né, que virou profissional, e na visão do CREA, esse profissional pode ser há 5 anos ainda, não é uns 5 meses só, trazer ele para o sistema, mostrar tudo que é o CREA,
quais são os direitos e deveres, né? Porque tudo também você tem direitos, você tem os deveres também, tem as suas obrigações, mas de uma forma mais humana e não daquela forma assim, já está aí para você, boleto da sua unidade, você tem a partir de agora tem que fazer isso, não. Então é um trabalho, e assim, esse trabalho, ele hoje se junta a cada 3, 4 meses e faz esse evento, né, de formatura aí. Mas o que de registro, né, que são os profissionais que foram registrados naquele período. Mas o que é mais importante é esse trabalho que está sendo feito também lá na universidade, né? De chegar lá, conversar com o aluno. Eu me lembro, eu também já sou bastante já velhinho de formatura. Na época o CREA ia, entregava a carteirinha para a gente lá na formatura, participava da colação de grau, já participava a última aula lá, que Aula da Saudade. Aula da Saudade. Então, quer dizer, hoje é um projeto que a gente quer, juntamente com o CREA, levar isso para a universidade. Então, a gente tem que estar lá. Esse ano, por exemplo, a gente participou aqui no Instituto, junto com o CREA Confeia Multa, da Semana da Engenharia, já participamos de ciências do UFTM, já participamos também lá, fazendo workshop com eles. Então, essa participação nós temos, foi há 2 meses atrás, participamos na universidade sobre isso, né? Era a Semana das Engenharias, ficamos lá 2 dias participando com eles. O Instituto já teve com a FACTS, UniUB, FASU, o FTM e FTM. E, inclusive, eles estiveram conosco, dentro do chamamento e dentro da amostra do 24º Loft. Então, né? Então esse é o grande objetivo, né? O CREA, a partir do momento que tem esse fomento com o estudante, ele vai ter o profissional amanhã com muito mais informação, né? Acho que deixar essa obrigação somente para o CREA Júnior, acho que sobrecarrega eles também. Então, acho que tem que partir de nós, instituições, junto com eles, começar lá no. O CREA Júnior já visa um pouco de formação de novas lideranças, identificar a uma ocupação do sistema, como há nas entidades, imagino, da gente não é rejuvenescer, mas trazer o jovem para cá, porque quem está nos vendo e ouvindo está vendo todo mundo de cabelo branco, uns mais, outros menos, até já perdendo, mas efetivamente nós precisamos oxigenar, trazer essa moçada para cá, né, valorizando todo o processo e já começar a identificar quem serão os nossos futuros inspetores, futuros presidentes, futuro presidente do CREA, futuro presidente do CONFEI, do Sistema Multa. É isso? Isso. Sim. Outra coisa interessante que eu queria que você falasse, que assim, eu percebi nos últimos anos 2 vezes aqui, mas esse ano teve uma. O CREA é formado assim, pelos conselheiros, né? Beaba, no caso, tem 4 conselheiros, a gente pode falar um pouco disso. E eles têm reuniões mensais, no mínimo mensais, porque às vezes quando tem mais assuntos, eles são chamados mais a BH, mas de uns tempos para cá tem reuniões intercaladas, né? As reuniões ímpares são na capital, em BH, mas tem reunião no interior. E nós tivemos uma reunião esse ano, de 2024, está se encerrando aqui, mais especificamente em outubro. E aí vieram conselheiros das várias comissões. Eu acho que esse projeto também mostra a necessidade, primeiro, de todo mundo conhecer o Estado, entender as necessidades, e ao mesmo tempo, por exemplo, eu nunca tinha participado de reunião de conselho. E aí você participa, a não ser na hora que vai tratar de algum assunto de ética, que por ser de ética é muito específico, mas a gente viu o rito, viu como é que são tratadas as coisas, e acho que isso, e é aberto ao público, né? Então, nessa que a gente está dizendo que é para o cara mexer no modo de enxergar, eu acho que vocês concordam que o importante é que quem está nos assistindo, quem está nos vendo, na sua cidade, na sua região, tiver uma reunião de conselho, vá lá, você vai com certeza conhecer todos os representantes do Estado. E aqui foi muito bom, teve muito assunto interessante, não foi isso? Foi. Então, a questão maior é essa, né? É uma oportunidade que a gente tem, porque ninguém tem essa facilidade de ir lá em Belo Horizonte para participar disso aí. É igualzinho nós, como inspetores, a gente era chamado 2 vezes no ano nas nossas reuniões. O resto eram reuniões online, né? Aí essa plenária, ela é todo mês, né? Tem ela, que é a participação dos conselheiros. E quando ela vem para o interior, então, 3, 4 dias que você está convivendo com toda a diretoria, todo o staff do CREA, né? Você não está falando só com a base, igual nós estamos com a inspetoria, com o atendente aqui, né? Nós estamos falando, o administrativo, nós estamos falando com o diretor, estamos falando com o conselheiro, estamos falando com o vice-presidente, com o chefe de gabinete e com o presidente também. Então está toda a hierarquia aqui. E é onde você tem essa facilidade. Só não conhecer o que é o CREA realmente quem não quis ir.
Então, em momento algum teve porta fechada, não sei as reuniões da ética, né? Que se tem obrigatoriamente, nem lá em Belo Horizonte a gente consegue entrar. É LGPD, e tem né, que gente? ser. São coisas que são muito. E, assim, e eu acho importantíssimo essa aproximação. Acho que isso quebra qualquer barreira. Eu sou um dos que quebrou barreira, né? E eu já vi muita gente falar que depois que viu isso, como é que foi, viu como que é o CREA, como diz, conheceu por dentro, fica diferente. É importante trazer para o interior as reuniões, as decisões, o que é falado, o que é demandado, qual que é a demanda, né? O profissional que está lá no Conselho de Ética, como é que é o rito, como é que faz, por que ele está lá. E o profissional tem que saber que ele tem que seguir lei. Tem lei. Exatamente. Tem Eu seus acho que deveres. já no dicionário, dever vem antes do direito. E é importante que todo profissional saiba que nós temos uma responsabilidade. Nós assinamos, nós anotamos a nossa responsabilidade técnica, somos responsáveis por um período longo e que não adianta fugir de certos critérios. Mas eu fico. E outra coisa que eu penso que acaba assim, sendo legal é que foi uma forma também das lideranças de Uberaba, dos meios de comunicação, conhecerem um pouco mais da nossa profissão. Porque eu lembro que o presidente deu entrevista em rádio, em TV, em jornal. Ou seja, é uma forma também de valorizar, mostrar a cara, mostrar as várias tendências. Para a gente já, encerrando essas composições, falta falar só de uma, eu chamo de inovação, porque é muito recente. Além da inspetoria estar aqui, a gente tem 9 cidades e foi identificado a nomeação de um representante para cada uma das cidades. Então, lá em Conquista, né, tem o Túlio mesmo que é em Conquista, ou Bruno? Túlio. E se o pessoal de Conquista tiver alguma dúvida, quiser alguma informação do CREA, fala com o Bruno. Né? E assim tem Delta, e assim tem nas outras cidades. Vocês que são da inspetoria, foi um ganho? Isso melhora a relação CREA, inspetoria com a cidade na ponta? Eu diria que é a mesma escala do CREA-BH com a plenária do CREA aqui em Uberaba. Então, quando a plenária vem para cá, a gente tem essa facilidade. Então, quando ele coloca lá o Túlio em Conquista, o Rodrigo em Delta, o Sérgio em Campo Florido, Bruno em Sacramento, né? Nós estamos falando, profissionais daqui, vocês chamam esse representante que ele vai levar essa demanda. Nós precisamos aqui, estamos com uma turma legal aqui para fazer um curso disso aqui, aparece aqui, chama ele vai trazer. E hoje ele tem canal aberto lá em Belo Horizonte. Nós não estamos falando que esses representantes têm que vir a Uberaba para Uberaba levar esse recado. Não. Ele tem um canal em Belo Horizonte. Hoje eles são tratados. Nessa gestão vão ser mais ainda, nesse próximo ano, né? Todos são tratados como inspetores, da mesma forma. O grau de importância deles é o adjunto, mas ali naquela cidade dele é o representante. Ele que sabe falar do CREA naquela cidade. Então, é o projeto de interiorização, que começou com o Lúcio e o Gervásio, ampliou. Então, é fantástico isso aí. Hoje, olha a facilidade que nós vamos ter numa cidade igual Conquista ali. O Túlio ele consegue. Toda demanda que tiver ali, um probleminha de alguém que tem uma questão de uma CAT, que tem um problema de uma questão de RT, de uma multa que foi efetuada que ele não concorda. Poxa, até que vem aqui falar no 0800, essas coisas. Opa, Túlio, vamos resolver. O caminho, ele tem um caminho menor agora, né? Então, tem algumas coisas que são muito importantes, por exemplo, o Sérgio, que você falou de Campo Florido, ele precisou, e foi, porque ia ter aqueles famosos conselhos municipais, e o CREA participa, as entidades, é em Uberaba, e o Sérgio foi direto lá e tem um representante do CREA lá no conselho. O representante local, que é o cara que mais orientado, tendo as orientações do CREA e está na base. Eu acho isso muito importante, né, Wellington? E o Marquinhos até falou na reunião agora que os conselhos municipais, os representantes municipais, agora como vai ter, já começou, né, o café com o presidente. Então a inspetoria e os institutos podem solicitar o café com o presidente lá em Conquista. Ele vai lá em Conquista, vai reunir com as lideranças da cidade, vai ouvir a demanda e levar para Belo Horizonte. Então vai aproximar mais, vai ficar melhor ainda essa aproximação com os representantes municipais, com as inspetorias, com o Instituto e o presidente do CREA. Ou seja, gente, eu acho que nós estamos assim, chegando num ponto bastante interessante. A gente nem tratou de escolarização, que nós vamos tratar ainda, porque tem esse problema, não tratamos do leigo, mas acho que a gente deu até aqui, uma boa amplitude, um bom nível de informação para dizer para os nossos colegas que estão nos
nos assistindo, vendo e ou ouvindo, no sentido de que ele possa procurar o CREA de outra forma, né? Ou seja, dê ao CREA, vamos dizer assim, a sua segunda chance, né? Aquilo, o Cláudio foi muito claro, que a gente saiu da escola ouvindo que já vão receber boleto para começar a pagar anuidade. Não é só isso, e muito pelo contrário, o CREA está muito mais acessível, está todo ele digitalizado, informatizado, as coisas estão muito mais rápidas. O CREA hoje patrocina através dos chamamentos, via entidades, cursos técnicos, cursos de pós-graduação. Acho que o Instituto mesmo fez uns 3, fez curso de pós-graduação em perícia, pós-graduação em BIM, mais de um, ou seja, assuntos modernos, atuais e que formam um profissional melhor, né? Então, acho que isso aí já é uma coisa interessante. Agora, a gente precisava falar um pouquinho daquela parte que é o que incomoda, mas que é necessária, e é engraçado falar disso. Eu tive a oportunidade de visitar algumas cidades com o presidente Cláudio, e a gente percebe os prefeitos ávidos por ter o CREA, eles querem o apoio e a ajuda, e às vezes até ficam um pouco decepcionados, porque o CREA não tem poder de polícia. O papel do CREA é ver se está sendo feito ou bem feito e de que forma, se está dentro da regra. É isso, fiscalizar. Como é que funciona a fiscalização do CREA? Hoje a fiscalização, nós temos a fiscalização local, né? E nós temos as blitz. Vem o pessoal de fora para visitar as construções, for indústria, área química. Então, vem o pessoal e fiscalizar. Fiscalizar o quê? O leigo, principalmente o leigo. Então, trouxe aqui a estatística que foi feita em 2024, fiscalização. Tivemos 60.770 ações de fiscalização em 853 municípios em Minas Gerais. Desses 60.700, tivemos 15.122 autos de infração. E 74% foram leigos, foram autuados, que resultou, foi 11.206 leigos autuados, o exercício ilegal da profissão. E 26% são profissionais habilitados, que por algum motivo na obra não tinha RT ou estava preenchido errado, e eles foram 3.916 profissionais. Então o CREA está atuando. O Cláudio está aqui 6 anos, né, como inspetor, ficou 6 anos comandando aí, e do Lúcio para cá que melhorou. Eu sou exemplo, quando teve a primeira fiscalização aqui numa empresa de segurança do trabalho, eu consegui um trabalho para ser responsável técnico porque houve uma fiscalização e eu fui contratado por essa empresa. Eu sou exemplo disso. Então, são 3 situações distintas. O CREA tem a fiscalização normal nas inspetorias e o CREA tem as blitz que são envolvidas, eles fazem acertos. No horizonte, o CREA deve ter o que hoje? 110 mil profissionais, umas 70 mil empresas que são... É um número enorme, né? São 140 mil, mas profissionalmente em dia. Ou seja, tem um contingente interessante de profissionais. Bom, hoje ativo nós temos 152 mil profissionais. Então, se teve 60 mil ações, é como se a cada 3 profissionais, uma conta rápida. Não é isso porque não vamos chegar a falar do leigo agora. A cada 3 profissionais houve uma ação, que é um número bastante, estatisticamente, perfeito. Você está dizendo que das 60 mil atividades, teve 1/4 delas gerou auto-infração, ou seja, 45 mil estava ok, tranquilo. E desses 15 mil, vamos dizer, quase que 80%, 11 mil leigo. Entendido leigo, aquele que não é profissional da engenharia, agronomia, geociência, design, né, mas também um profissional que não está com suas obrigações em dia. E uma coisa que sempre se fala... Não faz parte do registro. Estatisticamente é isso que aconteceu. Esse número é tão importante, né? Quando a gente começou, a gente puxar há 6 anos atrás, esse número não chegava a 70%, ou seja, antigamente a fiscalização e a autuação de profissional era maior. Quer dizer, em 2024 já está 26%, ou seja,
o que a gente falava, né? De 10 fiscalização. Só vai no conhecido. Não, agora tá indo não só conhecido. vai. A gente tem muita reclamação. A fiscalização só vai onde tem placa. Se já tem placa, é fácil, que chega lá já multa o profissional. Não, né? Estamos falando que 10 fiscalização, só 3 hoje, né? Já nem é 3 mais. Antes a gente sempre falava que era 3. Só 3 que era profissional. Foi e só por que era 2,5, profissional? Era aquele que esqueceu da RT, aquele que não está em dia, pegou o registro, mas não está com unidade em dia. Alguma coisa nesse sentido. Mas hoje, né, na mudança em 2018, né, terminou aquele prazo que se dava, né, fazia notificação, depois a autuação. Hoje a autuação é direta. Mas de uns tempos para cá deu uma relaxada quando é profissional e falou, ó, vamos lá resolver aquela questão. Então, hoje, esse que foi fiscalizado e autuado, é porque ele teve um tempo aí de 2 dias para regularizar, não regularizou, não deu sequência na notificação, na orientação que teve do fiscal, aí não tem como fazer. Então hoje eu mesmo já presenciei casos de fiscalização, que era detalhezinho, na época quando cobrava-se placa na obra, a placa não estava com as informações todas. Poxa, demos o prazo lá, a pessoa foi lá, regularizou, então não tem função. Quando é profissional, o CREA não tem interesse nenhum de fiscalizar, de multar o profissional, tem do leigo. Porque quando ele multa o leigo, quando ele autua o leigo, ele está gerando emprego. Então, poxa, de 10 multas, de 7 aqui, foi 7 oportunidades de emprego para alguém. Eu acho que são dados assim, interessantes. A informação que foi passada aqui, numa das falas do presidente Marcos, estava na reunião, é que se tem profissional, já não chega multando, né? Já tem alguém de referência. Então é importante isso, porque às vezes, e é importante o profissional também entender que ele tem que botar no preço do serviço dele o recolhimento da RT, porque às vezes ele deixa, é importante alertar isso. Porque, por exemplo, ele deixa para o proprietário, para o contratante pagar, e o cara passa batido, porque não é uma conta que ele tem o ato, e não recolheu. Mas se tiver apontamento que tem um profissional ali que está em dia com o crédito, é importante isso também, porque se ele não estiver em dia, é o mínimo. Então ele é leigo, né, e nós estamos falando de geração de trabalho. Vai ter dado tempo. Você falou muito rapidamente, claro, de passagem, que era uma reivindicação grande, e aí sim, essa só pegava basicamente a engenharia civil, que era a placa de obra, que eu particularmente sempre achei que era um momento interessante de fazer marketing. Quando a gente começa, você conhece pouca gente, você pega umas obras nas regiões estratégicas, a placa pode virar um outdoor a seu favor. Mas isso estava se tornando que alguém rouba, tira para fazer uma coisa naquela região da obra, não muda de lugar, fiscalização chega ali. Então não tem mais autuação por ausência de placa. Não, hoje não tem mais. Não quer dizer que o cara não possa colocar a placa. Não. Até deve, né? Principalmente obra pública que tem valor e tempo. Mas não é isso que vai gerar problema. Quando é obra pública, por contrato tem que ter. Agora, o CREA não exige mais, que até foi isso em questão dos outros profissionais, né? Aí o engenheiro civil prejudicado, né? Iguais de forma desigual. Por que só do engenheiro civil, né? Ninguém mais colocava, e ele era autuado por falta de ser. Era um dos maiores índices de autuação é a RT e a falta da placa. Então, esse foi para... Eu, particularmente, acho que é um retrocesso para o profissional, porque é uma oportunidade que ele tem de falar que é ele que está ali à frente daquela obra. Como você falou, cara, é um outdoor gratuito. Uma propaganda. Uma propaganda. Então, eu mesmo, sempre a gente vai andando na obra, a gente vai lá ver quem que é a construtora, quem que é os profissionais que estão envolvidos. Mas agora ele perdeu-se esse sentido. Eu creio que não vai acabar, acho que ainda vai continuar. Não, mas tem profissional que percebeu isso e continua fazendo. Eu conheço muito profissionais que vão fazer vantagem. isso. Eu conheço profissionais que mantiveram essa rotina. E eu acreditaria mais em deixar do que largar isso de mão. Esse serve um testemunho meu. Outro dia uma pessoa leiga me falando, numa reunião de trabalho, que ela queria comprar um apartamento, queria que a mãe dela comprasse um apartamento. Ela passou em 3 prédios, não tinha placa, e ela entendeu que aquilo não era bom. Eu falei, não, então nós precisamos difundir mais. Eu falei, a placa hoje não é obrigatória. Mas se a pessoa faz um prédio para vender e não tem uma placa, então é o seguinte, isso é a visão de um comprador potencial, não estou falando de negócio, estamos falando de CREA. Então, isso serve de alerta que a placa ajuda a identificar, a saber a referência, e isso pode ajudar a fazer negócio. Incentiva, né? Não estou falando de business, e não de CREA só. É isso? É isso? É isso. Isso aí, carinho, eu não sei se vocês viram o último vídeo do presidente Marcos Gervásio, né, que ele faz uma comparação com o médico, né? E
assim, a gente falando de registro e falando também, então entra um pouquinho na propaganda aí que você está falando, gratuita, que você tem quando você põe a placa, né? E aí ele cita a questão do, você faria uma reunião, ele começa falando, você faria uma cirurgia com médico que não tinha o CRM, se ele não tiver o CC, ninguém faz. Então por que você tem que construir com uma pessoa que não tem o registro do CREA? Então, parte por isso. Então, quando essa amiga sua que chegou lá e não viu a placa, falou assim, pô, você não está em placa, ele não quer nem aparecer. Então, hoje isso é um produto de venda, já começou por aí. Então, imagina hoje um supermercado de portas, só uma portinha de 1 metro para você chegar ali, luz mais ou menos apagada, não vai ninguém entrar, ninguém entra. Não, então, o cara tem até medo, né? Tem até medo. Ele tem medo que se for dar espaço com rato e barato, ele não vai, né? Por que na engenharia, assim. por que na engenharia esse lado sou eu que estou aqui, eu sou o responsável, tem que ser escondido, que não preciso mostrar. Eu acho que é muito pelo contrário, né? Acho que aí é o momento que você que tem que mostrar. Eu vejo empreendimentos, assim, os empreendimentos grandes, pode ver que as construtoras dificilmente faz placa de obra com menos de 2,5 metros, 3 metros. Então, a função daquilo ali é mostrar o que está sendo feito ali, o que está sendo vendido. Então, a partir do momento que você colocou profissional, você fortaleceu. Ah, não é porque é um profissional que não tem nome, mas se não começar a divulgar, ele nunca vai ter Nunca também. vai ter, né? Então, esse vai do profissional. Acho que o profissional É ele importante tem que a obra... vestir a obra, vai vestir a camisa ela do resiste cara. à solidez, que é a primeira coisa que ela viu. Não tem nada ali, ele vem passando, ele não precisa entender o que é solidez de obra, mas viu que não teve nada. E à medida que vai indo para o acabamento, que ela vai ficando mais bonitinha, mais colorida, se aquilo agradar, o profissional começa, ou os profissionais, que na realidade engenharia é interessante porque numa mesma obra, né, a gente convive com arquitetos também, projetistas, mas com engenheiro eletricista, com engenheiro civil, com engenheiro mecânico, engenheiro de segurança, ou seja, quanto mais profissionais, mais tranquilo e melhor se dá. É importante que essa conscientização de categoria aconteça. Carinho. Então, nessa fiscalização, quando vocês estão dizendo isso, é importante ser bem reforçado, quando multou o leigo lá, deu 11 mil laudos do leigo, gerou-se oportunidade de trabalho para quem está vendendo com crédito. É isso? Isso, gerou oportunidade. E nós temos aqui o importante que a sociedade, o Marquinhos enfatizou muito, é a sociedade. Tivemos 4.396 denúncias de obra. E dessas 4.300, 4.315 foram apuradas. Houve a denúncia anônima, o fiscal foi e levantou toda a irregularidade da obra. Então é importante a sociedade também ter voz, denunciar pelo 0800. Então é importante o nosso papel cidadão, porque às vezes o cara fala, não, o cara reclama, mas não, eu não quero me envolver com isso, ou seja, exerce seu papel cidadão. Né? Não tem, gente, isso é facinho de entender, isso eu escutei fora daqui. Né? Eu tive oportunidade de pedir a Associação Comercial de Belab e a gente foi aos Estados Unidos visitar lá. Lá é muito por rua, então a Quinta Avenida tem uma associação deles. Aí eles pagam todos os impostos, mas eles têm 3 situações. Eles definem que tipo de empreendimento vai para a rua, porque se é uma rua de loja de alto luxo, se começar a deixar entrar, aí eles fazem as campanhas de divulgação e em época de neve, chega lá, tem uns equipamentos, mas então tem desconto do IPTU. Ele falou, não, eu que tenho que limpar aqui, porque você acha que a Prefeitura de Nova York vai ter um equipamento para cada rua? Isso é inviável. O pacote de quem vem do Brasil é uma semana. Se esperar a neve, tirar a neve, para todo mundo poder voltar e comprar e conhecer, não, esse é o nosso papel. Então eu acho que essa consciência cidadã tem que... A gente fala em mudança cultural, né? Eu acho que a gente fez muito podcast aqui, e todo mundo, o pessoal de segurança do trabalho, o pessoal de processo, fala em cultura organizacional e cultura mesmo, né? E todo mundo cita muito aquele exemplo do jogo de 2014 da Copa, que os japoneses acabaram de jogar e limparam lá onde eles estavam torcendo, e aí isso é uma coisa cultural. Então é importante que todo mundo perceba que nessa condição CREA não tem um fiscal para cada obra. Seria inviável, aí não haveria. Mas se você exercer, se você está desconfiado, acha que tem alguma coisa irregular, denuncia, o CREA vai lá e olha, e aí você também está contribuindo para a geração de trabalho para os profissionais registrados. É importante ressaltar que toda denúncia ela é averiguada.
Então, chegou aqui como denúncia, é 100% de visita do fiscal lá no local. Nem sempre a denúncia vira autuação, mas que vira Às vezes tem uma denúncia inspeção. que não, vira assim. não chega lá, tá tudo certo, não Isso. tem, né? Não tem porquê também. Porque é importante ressaltar também, né, que a função do CREA não é ver se o pedreiro se o engenheiro está executando a obra corretamente, se é ver parte documental. Então ela não vai lá e falar, pô, estão executando de forma errada, o material é ruim. Não, isso ela não vê. Agora, pô, o engenheiro ele tem habilitação para isso, ele está registrado, ele tem RT, os profissionais todos envolvidos para isso, as empresas que estão envolvidas são todas registradas, aí sim. Até que se acontecer um sinistro, responsabilidade aquele profissional vai ali registrado para responder por isso. E aí a verdade é essa, né, Carinho? Acho que o CREA ele não tem que assumir responsabilidade nem assim como a prefeitura também não tem que responder. É o profissional. A partir do momento que ele emitiu uma RT, ele fala assim, eu sou responsável por isso aqui. Então, tudo que acontecer de agora em diante é minha responsabilidade. Os casos de Mariana e Brumadinho, que tinham, acho que é 4 mil, 40 mil, eu sei que tem um número enorme, estava lá e o CREA forneceu para quem de direito, para o cara ser responsável. E outra coisa que eu, assim, eu já nunca vi isso e espero continuar não... trabalhando como pessoa física, como pessoa jurídica, o profissional da engenharia acaba atuando de forma empresarial. É sempre ele está fazendo alguma coisa para alguém, está gerando uma atividade que é a atividade empresarial dele. E quando a fiscalização chega do CREA, ela não é barulhenta. O que eu quero dizer com isso? De vez em quando a gente ouve assim, alguns fiscalização de vigilância sanitária, de outros órgãos, faz um barulho, ou seja, expõe primeiro todo mundo para depois resolver. É importante que as pessoas entendam que o CREA faz uma fiscalização correta como tem que ser. Vai lá, no máximo é um carro do CREA com os profissionais que são habilitados a ser fiscais, que são concursados, né, na sua grande maioria, se não for na totalidade, e ele vai apurar aquilo tranquilamente. Quer dizer, o CREA não vai para o jornal, o CREA não vai chamar a televisão, muito pelo contrário. O CREA não expõe profissional, que eu acho que é o correto, porque às vezes você faz um espetáculo muito grande, então não tenha receio de denunciar, porque você não vai virar nenhum espetáculo público, muito pelo contrário, você vai estar ajudando a ver se a proteger a sociedade de profissionais inadequados. É isso? Isso mesmo, Carinho. A função é fiscalizar e não fazer teatro. Né? Carinho, só uma colocação aqui. O Marcos agora, Gervásio, o presidente, ele está fazendo uma parceria com todos os CREAs, somente da região norte, que não tem experiência em fiscalização. Agora teve uma atuação agora do CREA Minas lá em Boa Vista, em Roraima, que foram os fiscais de Belo Horizonte para Boa Vista e fizeram 107 ações de fiscalização, onde 27 empreendimentos foram autuados por falta de profissional ou o leigo exercendo ilegalmente a nossa profissão. O CREA está bem preparado em Minas Gerais, está bem equipado e está ajudando até a uniformizar. Para que não tenha aquilo lá, tem lugar que é mais fácil. Isso acontecia muito, isso acontece muito com o jurídico da Caixa Econômica Federal e com as engenharias da Caixa Econômica. Cada estado, em cada regional, tem sempre alguém mais justo que a justiça. Então o CREA está procurando, ao fazer esse convênio, uniformizar para que seja justo, igual para todo mundo. Igual para todo mundo. Isso é muito importante. Outra coisa que a gente pode falar são dos diversos papéis que o CREA exerce. O que eu quero dizer disso? A gente presenciou aqui a assinatura de um convênio do ex-presidente Lúcio Borges com o Convale, na época presidido pelo prefeito de Campo Florido, ainda o prefeito Renatinho. A gente vê o CREA fornecendo cartilha, o CREA falando sobre plano diretor, o CREA estimulando os profissionais, e o próprio CREA tendo assento nos vários conselhos, ações sociais, essas duplicações de rodovias, concessões de rodovias. O CREA, outro dia, participou da 381, tem depoimento, a gente, inclusive aqui, fez um sobre concessão, falando da 262, da 050, e com certeza isso será encaminhado especificamente ao presidente Marcos para que ele tome pé da situação, independente da 262 já ter saído e tal, mas dá para ficar atento, dá para aumentar o coro da cobrança. O CREA também faz esse papel ativo, participando da vida do cidadão, não só com fiscalização, né? Quais seriam? Eu falei de algumas, mas temos mais ações. Como essas ações se dão? Inspetoria é demandada para, por exemplo, quando vai falar assim de um Conselho Municipal de Meio Ambiente, o representante do CREA passa aqui pelo Conselho, pela inspetoria, como é que isso ocorre? O CREA, ele, né, a diretoria, né, ela
pede muito para que todos os conselhos da cidade sejam representados pelo CREA. Né? Então, hoje, o Uberaba, por exemplo, nós temos praticamente todos os conselhos, a gente tem um representante. De SEMAN, CONFAL, COMAN, a gente tem ali. E também o CREA trabalha, né? É um colaborativo, vamos dizer assim, e também coloca a força-tarefa dele em cidades menores, onde que precisa em plano diretor, em saneamento. Então, cidades pequenas que têm essa dificuldade, né, até de contratação de mão de obra, o CREA se disponibiliza a oferecer isso aí também. Então, é tudo em termos de parceria, que é importante a gente saber, né, um lado humano, um lado parceiro do CREA com essas cidades pequenas. Vamos falar assim, mas tem que ser só... Não, esse convênio que nós fizemos aí com a Vale, né, com o Convale, era de estar essa fiscalização, né, parceria mútua de fiscalização, né, onde tem todas as cidades conversando com o CREA. Nós temos aqui com as outras prefeituras, já dentro da minha que é a prefeitura de Uberaba, em cima disso. Então, essa cooperação mútua, onde um ajuda o outro, é importante. Nós temos uma equipe de fiscalização, a prefeitura tem uma equipe de fiscalização, então se os dois juntos ficarem juntas, é uma equipe muito maior, então a gente consegue abranger a cidade toda. Então, isso ganha profissional, isso ganha a sociedade, isso ganha a prefeitura, né, o órgão público, que vai ficar muito mais fácil aí as coisas para ela, as informações, ganha o sistema de uma forma geral. Acho que essas parcerias que tem, não só visando o profissional, mas também visando a sociedade, é importantíssimo. E tem que ser sempre mostrado, né? O CREA está presente aqui, olha, o CREA é contra isso aqui, né? A gente fala muito, né, de questões pequenas, né? Mas vamos falar aí de rodovia, o CREA está lá atuante dentro dessa duplicação de rodovia, dentro de concessão de privatização de rodovia, ele é muito participativo também. E o CREA hoje, no desastre lá no Rio Grande do Sul, o CREA disponibilizou CREA de Minas foi profissionais para ajudarem lá. Foi um dos CREAs que mais participaram. Sobre isso, porque foi um negócio muito específico, né? Foram profissionais designados. Isso, 11 profissionais para ver a condição, como é que ficou o solo. Isso, solo. Aquela discussão se o Porto Alegre estava feito no lugar correto ou não. Isso. E o CREA estava lá com o CREA do Rio Grande do Sul. É importante dizer isso, o CREA não chegou lá sozinho, não. O CREA foi se irmanar, porque os profissionais do CREA do Rio Grande do Sul estavam sofrendo, na sua grande maioria, né, as mesmas situações, e especificamente mandou profissionais para lá. Então, gente, eu acho que fica cada vez mais claro. Eu falei que uma das nossas expectativas, e parece que não, mas nós já estamos há quase 50 minutos, o papo está tão bom, tão bem, quase 50 minutos no ar, mostrando a quantidade de ações que o CREA faz, que são de valorização profissional e muito menos. Vocês têm noção, tem percentualmente, o que representa multa no sistema? Porque um dia também acho que eu escutei um número que eu falei, não é possível. É um valor insignificante com relação ao que entra de recurso do CREA. E é um recurso que também depois devolve, porque é com esse recurso que se faz os convênios. Né? Tem esse percentual, 3, 4, 5%, 10%, que eu sei que é abaixo de 10%. Eu lembro de uma reunião... Percentual real eu não sei, mas eu sei, acho que fica menos de 5%, Carinho. Menos de 5%, e ele é revertido, isso a gente pode afirmar, em investimentos. Então, esses treinamentos que a gente está fazendo, a pós-graduação que está sendo paga, todas essas ações, ou seja, autua-se muito mais o leigo, isso não vai fazer nada de diferente dentro do CREA Minas, e resulta em ações que voltam ao próprio profissional na sua melhoria. Isso. E outra coisa que é importante, a gente não falou aqui, porque a gente está falando de CREA, mas o sistema tem, né? O Conselho Federal, que é o CONFEA, o CREA, e tem a mútua. Então, quem é registrado no CREA tem acesso com preço muito barato à nossa vou chamar de nossa cooperativa de crédito. Nem é uma cooperativa, é mais que isso, ela é uma caixa de assistencialismo do profissional. São valores baratos, e quem está em dia, podendo estar lá, a gente fala assim, o cara pode melhorar o escritório dele, o cara pode trocar de carro para trabalhar, independe qual é o carro, o cara pode ter computador novo, ele pode, né, tem os pecúnios, tem plano de saúde, ou seja, com um pouco mais de gasto, você é abrigado numa cooperativa, e a gente vê isso aí esparramado, principalmente a gente falou dos médicos, né,
que tem cooperativas claras, então a gente precisa aprender também com os outros profissionais a valorizar e a usar, né? Eu acho que talvez, se o nosso registrado, estou falando de nós, já me colocando na condição de engenheiro, usasse melhor todo o sistema, eu acho que ele mudaria. O melhor jeito dele mudar o modo de pensar dele é ele usufruindo dos benefícios que o sistema tem. É isso mesmo? Isso mesmo. Já começa por aí, né? Acho que o alcance da multa é muito pequena, perto do... Eu não tenho um número hoje percentual de engenheiros em atividade e engenheiros associados à multa. Mas é uma questão que o valor para se ser associado é muito baixo, né? Menos de 200 e poucos reais. Hoje é R$60 para os novos membros. O primeiro ano? Primeiro R$60. Depois 200. R$200, uma anuidade. Nós estamos falando de anuidade, não é mensalidade. Então, nós estamos falando aí menos de R$20 para você ter um benefício que só no financiamento de um veículo... É tão barato quanto ser associado ao Instituto, presidente? Muito mais barato do que ser associado. E olha que o Instituto ainda tem muito mais benefício. Né? Mas esse também é um item que a gente tem que trabalhar bastante. Né? O profissional tem que saber. Né? Então, quando se fala lá no Trilhando os Novos Horizontes, a multa está lá também integrada. A gente tem que levar isso para a cidade nossa da inspetoria, mostrar que não é só o CREA que tem esse lado humano, que tem essa valorização profissional. Junto com o CREA, junto com o sistema Confé, né, o tripé ali do sistema, é a multa, que é a parte financeira, a parte humana ali de acolhimento financeiro do profissional. Esse ano, nós tivemos uma notícia advinda do CREA, do sistema como um todo, que foi Confé e todos os CREAs, todo mundo contribuiu, que foi o franqueamento do acesso à ABNT, as normas, as NBR, né, via ABNT, que entrou na parceria, as NBR, as normas brasileiras, gratuitamente, de forma, vamos dizer assim, ilimitada e de forma, não é por um ano, 6 meses. Então, assim, eu vi aí, só para... Quem já comprou uma norma, quem já precisou ter acesso a uma norma, sabe que o acesso, primeiro, melhora o nível do profissional, porque estão todas as normas à disposição, sem custo, sem ônus. Então, isso já ajuda. Eu diria que quase que o valor que se paga na anuidade hoje já teria um benefício só de acesso à norma. Então, imagina os grandes escritórios de projetos, as grandes empresas de engenharia que são associadas, o tanto que isso facilita. Né? Então, eu percebi assim, e essa formação que foi talvez a que eu vi com maior repercussão. Por isso que é importante a gente estar sempre fazendo esse tipo de atividade, porque o Instituto se prontificou a buscar recurso no CREA via chamamento público, via edital 001-2024, né, que gerou esse termo de colaboração 57-2024, no sentido da gente estar demonstrando e valorizando e falando. Então, isso é muito interessante. E uma coisa que precisa ficar clara, queria que vocês confirmassem se vocês já ouviram alguma coisa nesse sentido, que é o seguinte: hoje, com a nova lei de licitação em vigor, oficialmente em vigor a partir do dia 1º de janeiro, ano passado ela vigorou concomitante com a 8666, né, que eu acho que é uma grande oportunidade para os profissionais de engenharia. O CREA, até em conjunto com o CAL, né, já estavam avaliando uma forma de... o sistema BIM passa, inclusive, por softwares, e que às vezes são onerosos. E saiu algumas notícias, em reuniões lá em BH com os conselhos, eles estão estudando um formato de contratar uma série de acessos, ou a Revit, tudo que envolve o sistema BIM, para disponibilizar para o... Então, eu estou dizendo isso porque, se vocês puderem confirmar ou não, se já ouviram, quer dizer que isso vai ser no início de 2025, mas eu imagino que breve, quem tiver no sistema, alguma coisa vai ser feita. Acho que há interesse dos conselhos regionais no sentido da gente ter mais facilidade, por isso é uma obrigação legal que vai oportunizar mercado de trabalho e que, com certeza, mais à frente, alguma coisa deve acontecer. Concorda? Sim. Eu não tenho essa informação assim de como está esse andamento, mas é muito importante a participação do sistema, né, Confé, CREA, Multa, no subsídio a isso aí, né? Porque hoje os profissionais, né, escritórios grandes já têm dificuldade. Imagina o profissional autônomo lá, que é ele mais um projetista, é complicado, né? Um escritório pequeno. O custo de licença é muito caro. É muito caro. Se facilitar... Então, eu acho que esse lá veio ao lado, que era a mesma coisa da norma, né? Qualquer escritório de projetos
era uma fortuna você manter as normas em dias, né? Porque não é uma norma, não estamos falando de uma norma só. O escritório tem que ter várias. Então, hoje, você manter o sistema também, você está 100% legalizado, é muito caro. Então, acho que é o lado também de subsídio aí do CREA, aí, pro lado dessa valorização do profissional, acho que caminha bem ele indo para esse viés. Isso mesmo. Nós Bom, temos que valorizar. antes da gente caminhar para o encerramento, já que eu falei disso no início, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, porque o sistema patrocinou. E você representou o CREA aqui, o Confé mandou gente aqui, a Mútua, através do diretor, seu xará, o Wellington. o diretor financeiro da Mútua esteve aqui, o presidente Cláudio. Durante o 24º Loft 9 ATM, né, que é uma coisa bacana, onde tinham mais de 24 estandes à disposição, então estava todo o ecossistema das engenharias, estande de ensino superior, a área de inovação tecnológica, tinham empresas, as cidades da região vieram para cá, vocês tiveram... foi um momento interessante de divulgação e valorização do profissional. Né? Como é que, assim, e sem a participação do sistema, e ali, disso que eu quero explorar um pouco mais, além do... O stand do Conselho era um stand que estavam 4 instituições. Estava o Conselho, o CREA e a Mútua, sem barreiras, ou seja, você ia de uma para outra sem precisar de bater na porta, pedir licença, sair do espaço, junto com o Instituto de Engenharia e Arquitetura. Aquilo foi um simbolismo, a maneira como o CREA foi um simbolismo para mostrar, isso é muito falado, porque o sistema hoje está de tal forma interligado que você está falando com um, está falando com todos e a porta aberta. É isso mesmo? Carinho, hoje o grande objetivo do sistema é estar perto do profissional. E já que a presidência, né, do CREA Minas abriu as portas lá da sede, da sala dele, para todos os profissionais, acho que aqui nós tínhamos que dar o exemplo. Né? Então lá nós estávamos um stand comunitário, vamos chamar assim, né? Então onde estavam todos os atores ali. Então, com uma área até maior. Uma área até maior, então acho que ele começava ali com sistema, com FEA, CREA, o que a gente brincava, né? Então ele registrou no CREA, está ali fazendo parte do sistema com FEA, já associar a multa, já foi lá no Instituto, se associou. Então, em uma visita de meia hora, ele fez todo o sistema, ele percorreu todo o túnel do sistema, né? Então, acho que isso aí mostra, a gente tentou mostrar, né? Acho que deu essa mensagem que o sistema tem que ser único. Não existe IATM sem sistema CREA, a multa sem o CREA não existe, e a multa e o CREA sem o CONFEA também não existe. Todos eles sem o profissional não existiria. E se nós, que aí também dentro do nosso loft lá, eram as universidades lá na extremidade, lá, ó, pegando a porta do loft eram as universidades, quer dizer, a porta de entrada é a universidade. Você formou, agora você vai aqui acessar todo mundo. Então, acho que essa simbiose ali, eu acho que foi importantíssimo para mostrar. Ó, gente, CREA não existe sozinho, CONFEA não é sozinho, Mútua não é sozinha, e o IATM depende de vocês todos juntos. Então, IATM, chegou o IATM, abriu os braços para vir cá todo mundo e senta cidades aqui. Representantes formais. Cidades, todo mundo. Então, acho que o grande objetivo ali... Crianças, eventos sociais, mostrando que essa preocupação do profissional das engenharias, da geociência, da agronomia e agora do design, são plurais, né? A gente não as universidades, então, ali aquele apoio do CREA, acho que foi importantíssimo, do sistema de uma forma geral, né, CREA, CONFEA e Mútua, foi importantíssimo para que o evento fosse realizado. E depois a gente queria mostrar para todos os profissionais que foram ali, que ele estava num espaço que não existia diferença, né, então estava todos aberto. E no workshop que ocorreu paralelamente à mostra do 24º Loft, que teve rodada de negócio, que teve mesa redonda, que teve palestra, nível de informação, né? Você atacou por todos os processos da IA. Você que representou o presidente Marcos Gervásio aqui, foi honroso? Foi, bacana? Foi sim. Uma coisa que talvez também fosse impensável em outros tempos, né? O presidente do CREA designar o inspetor, porque ele estava na reunião de presidente fora, falou, não, você que vai lá, o CREA hoje é você e fale por mim. É importante, né, o profissional que está aqui, na ponta, né, sendo indicado pelo presidente para falar por ele, né? Tá lá representando ele. Foi muito importante. Eu tá lá, presente, e
Só tenho a agradecer ao Marcos por ter me dado essa oportunidade de representar o sistema, o CREA aqui em Uberaba, junto ao Loft e ATM. Nós estamos passando de uma hora, chegando quase 1h05 do programa, nós estamos realmente, acho que já esgotamos, mas eu queria fazer uma última pergunta para vocês, que é o que eu sempre faço. Porque às vezes eu não perguntei alguma coisa, eu não tratei de um assunto que vocês gostariam de... sei lá, um diagnóstico, uma informação, o que eu não perguntei do CREA, Edson, que você gostaria de complementar, o que eu não perguntei do CREA, Cláudio, vocês gostariam de... Olhando até um pouco aí já para a entidade mesmo, já que agora é IATM CREA. Olha, eu acho que essa é uma hora que deve fazer esse bate-papo, que a gente já falou bastante coisa de CREA, bastante, e aí não é que nós não falamos, eu quero mais reforçar que o CREA não é o vilão de tudo isso. Eu acho que o CREA foi colocado sempre como esse vilão que muita gente hoje cita que se não fosse obrigatório não seria registrado, não participaria do CREA, mas o que a gente vê é o contrário, né? A gente viu aí o pessoal da arquitetura saindo, criando coisa, e muitos arquitetos que participaram do CREA, hoje se tivesse a oportunidade de estar no CREA, estariam. Eu tenho depoimentos de técnicos também, que hoje eles não fazem parte mais do CREA, que eles preferiam estar no CREA ainda. Então, criticar é fácil, mas na ausência você vê que aquela cobrança, aquelas exigências eram mais importantes para proteção do que para punição. Então, acho que o que tem que reforçar é isso. O CREA não é um vilão, o CREA está aí para ajudar tanto o profissional como a sociedade. Então, vai proteger a sociedade, mas ele quer ajudar o profissional também. Eu queria só salientar aqui que é o atendimento, né, que mudou para o 0800, e o Marquinhos ele até falou que é um dos grandes feitos de gestão Lúcio, Marcos Gervásio, né? Tivemos aí no 0800 258 mil atendimentos. O cara liga para liga daqui, alguém vai atender no estado, não é um qualquer ou dois inspetoria, a 67 inspetoria, alguém vai atender ele. E desses 258 mil, 3.435 ligações, vamos supor, ligou, caiu, mas ficou registrado o número, foram retornadas. Das retornadas, 2.700 foram atendidas e resolvido o problema profissional. E uma porcentagem muito pequena não foi resolvido porque o profissional não atendeu ou estava fora de área, não conseguiu falar. Mas, no entanto, o sucesso do 0800 está sendo grande. E os atendimentos presencial, 25 mil. E olha que nós somos mal acostumados, que a gente tem um padrão Carita de ser, que a gente gosta muito disso. Não podemos deixar de falar da Carita, né? Não. É um exemplo ali. Mas só e a Flavinha, nossa fiscal. A Flávia também é um patrimônio, né? Patrimônio. Só para a gente complementar, então, essa fala aí do Elton, foi bem lembrado, Elton. Mas eu queria que resolvesse aqui, aí eu vou conversar. Aí depois, se eu tiver uma dúvida, eu vou ter que conversar tudo. Não, na hora que você abrir um protocolo, ele é totalmente digitalizado ali, tem um histórico. Então, na hora que você retornar uma outra ligação, com aquele número de protocolo, a pessoa atendeu. Se hoje você foi atendido por Uberaba, amanhã você foi atendido por Montes Claros, e essa pessoa de Montes Claros é a mesma pessoa, tem a mesma informação que a pessoa que atendeu primeiro. Então, não se perde nenhuma informação, que é isso que é importante, que muito eu já ouvi. Mas aí, na hora que eu precisar do outro, faltou um negocinho, não, tem que conversar de novo, explicar. Não, você vai partir daquele ponto. O que você falou antes já está tudo registrado. Quem não resolveu vai estar tudo registrado ali. Então, isso é que é importante a gente saber. E aí, o que é importante quando a gente fala? No início, eu fiquei com o pé atrás, mas o que hoje, nosso atendimento? Ela é ilimitado. Então, hoje, a inspetoria não tem condição de ter vários atendentes, porque é muito sazonal. Tem dia que você tem 10 pessoas aqui na inspetoria, tem dia que não tem ninguém. Então, não tem certeza. E hoje, tudo interligado e digitalizado, então, é muita coisa que o cara no 0800, eu consigo pôr todo mundo no mesmo ambiente. Então, hoje... Quem é que está? Hoje reunião tudo é online, né? Ninguém tem nem reunião mais presencial direito. Então por que o atendimento a sistema não poderia ser? Esse bate-papo vai daqui para o mundo a partir de uma. Né? Então, se o sistema hoje, quase tudo que se resolve do CREA é digitalizado, por que o atendimento não poderia ser? Então, não, preciso de um documento, apresentar um documento. Não, você não vai apresentar e entregar, você vai mandar uma cópia. Você vai tirar uma foto, você vai escanear. Então, se vierem aqui na agência, né, na inspetoria, o Denis, sua carta, vai pegar o documento dele e escanear. E vai digitalizar e mandar para Belo Horizonte. Vai abrir o protocolo anexando aquele. Qual que é a diferença disso aí para uma pessoa que está fazendo
por um atendimento. Então, falar que tivemos perdas com isso, não tivemos. Isso aí é um fake, a fake news não teve, muito pelo contrário, tá? Eu acho que a gente tem isso aí, essa questão do atendimento 0800, eu acho que agilizou sim, tá? Nós tivemos outras melhorias, antigamente o ART demorava para ser baixado, hoje em 2 horas. Então, se você está com urgência, você pagou ela, em 2 horas você tem ela já tem liberado. A Acervo, nós temos histórias, isso eu já sei, na época, quando eu comecei a trabalhar, de gente que tinha que pegar um monte de coisa e ir para Belo Horizonte, porque precisava do acervo até data tal e não ia chegar se não fosse lá. Hoje você consegue resolver tudo, porque é tudo online, tudo interligado. Então, hoje não tem como sair fora. Então, acho que isso é um ganho muito grande. E, assim, e podemos dizer, né, que esse sistema novo do CREA, né, você está... assim como esses atendimentos, ainda é um embrião, isso vai melhorar muito ainda. Então, acho que é importantíssimo deixar reforçado. Se a gente esqueceu de falar, a inspetoria não tem só o Hélito e não tem só o Cláudio, né? É sempre uma equipe. É uma equipe. Quem está na equipe hoje? Hoje nós temos o Reinaldo Ribeiro, o Elton e a Maria Eduarda. Isso. Importante dizer que é uma engenheira. E, portanto, o CREA também tem um projeto de CREA Mulher, que hoje busca que as mulheres ocupem espaço de liderança, chefia, né, em consonância com o que tem de atual e correto. A mulher tem que estar em todos os lugares mesmo. Bom, gente, a nossa parte aqui é isso. Se não tiver mais, eu queria, em nome do Instituto de Engenharia do próprio CREA, agradecer essa oportunidade, ao mesmo tempo a gente poder, eu imagino que a gente foi muito didático, muito tranquilo, né? Em nenhum momento a gente falou que algum de nós, ou nós mesmos já passamos por isso sem conhecer, mas na hora que a gente deu chance ao sistema, o sistema é completamente diferente do que a gente pensava e muito melhor. Então, o que a gente pede a quem está nos vendo e ouvindo é que efetivamente procure o CREA, principalmente os nossos profissionais, e quem é cliente potencial, porque a gente sempre faz esse trabalho, né? Vai nas instituições, nos clientes, nos contratadores, contrate um profissional, tenha um ART, que você vai dormir mais tranquilo e vai ter alguém que vai ser responsável por aquele investimento, aquele patrimônio, já que as obras naturalmente são patrimônios e envolvem muitos recursos, envolve muito, inclusive a sustentabilidade, a família no seu todo. É isso? Isso. Obrigado. Perfeito, Carlinhos. Obrigado, agradecer pela oportunidade, né, Wellington, e falar do CREA um pouquinho importante. E a próxima. Em nome do CREA, eu agradeço o convite. Estou pronto para a próxima. Valeu. Obrigado.